3419-6722, pela nossa fanpage, facebook.com/Rádio Top Fé, no Twitter, onde você quiser falar com a gente, é só correr lá e dar um oi pra gente. Eu estou aqui de olho, na realidade, na música que você havia me pedido aqui. Deixa eu procurar aqui, só um momento aqui, Vanessa. Eu fiquei conversando e não fui atrás da música, vamos achá-la aqui. Tan, 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 tan. Cadê? Está atento aqui. Qual o nome que a gente falou mesmo? Sopra em nós. Hã? Sopra em nós. Certeza? Sim. Aqui, ó. Então vamos ver. Se for essa daqui, pode ser, Vanessa? Pode, vamos lá. Então tá bom, gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o especial de Natal. Música, bate-papo, e 15 minutos que você quiser pegar a palavra, tem que seguir. Você vai. Você pode dar idade, faz a apresentação, você fala o que você quiser, já entra um pouquinho na palavra, se der 3 minutinhos, aí vai dar. Você sabe, vamos
Não, você vai me dirigindo, eu vou te acompanhar, beleza? Eu tô te acompanhando. Esse negócio corta o celular lá pra fora, a gente tava conversando, eu esqueci lá. Eu acho que ele você mandou pra? Chegou aí pra você? A sua foto, no seu celular. O seu chegou. Vai fazer alguma coisa na máquina? Vou ligar aqui pra ele. Agora são 2h58, uma boa tarde. Carmelitas, mensageiros do Espírito Santo, sofrem em nós. Essa é a Rádio Top Fé, esse é o especial de Natal. Especial de Natal, Rádio Top Fé. Muito bem, eu estou aqui junto com a minha querida irmã Vanessa, com uma dificuldade para chegar aqui. Esses GPS da vida aí meio doido, né? Essas mulherzinhas aí do Google aí que colocam a gente umas enrascadas, né? Fala comigo, Vanessa, como foi o trajeto até chegar aqui? O que Deus andou falando no meio do caminho? Você tem que dar pra gente esses endereços de pegar esses carros aí de vez em quando, que Deus fala no meio do caminho pra gente também, viu? Olha, na verdade, a gente, nessa dimensão humana, aqui terrena, a gente se perde, a gente acha que se perde. Mas o Senhor Altíssimo nos controla o tempo todo. Então, em momento algum estive perdida. O Senhor conduziu todas as coisas, porque todo encontro com o Senhor é conduzido pela sua vontade. E nesse percurso, a qual, pelo GPS, como o Fernando bem disse, nós fomos conduzidos para uma hora distante do local aonde nós deveríamos estar. E nesse percurso, eu pensei, talvez voltasse para casa ou redirecionasse para o destino correto. E foi aí que o Senhor me fez memória, me fez lembrar de que toda a ação de conversão na minha vida se deu a partir de uma fala do Padre Marcelo Rossi, através do momento de fé, o momento da rádio. E naquele minuto ficou muito claro, foi revelado à minha consciência, ao meu coração, que jamais eu poderia mudar o percurso. Era necessário que se fizesse esse momento, porque um momento é capaz de mudar a vida de muitas pessoas ou de apenas uma, que a posteriori falará a muitas. Porque quando, Fernando, o Padre Marcelo, naquele momento, em 2004, falou à rádio, milhões de ouvintes estavam acessados, estavam ouvindo aquela palavra. Mas a minha vida foi absolutamente transformada e ao longo desses 14 anos eu sigo anunciando Jesus. Uma fala, um momento, um percurso errado que deu certo. Nossa, e você já começou falando de uma coisa que nós conversávamos de manhã. Quantos anos de caminhada, então? 14. E o que te trouxe até aqui? O que me traz até aqui, e em qualquer endereço que se fale do nome de Jesus, é o meu compromisso com Ele, o compromisso que eu tenho com a evangelização. Independente de rádio, de pessoas uma a uma, ou a grandes encontros, ou a pequenos encontros, eu tenho um compromisso de ofertar a minha vida a Deus. E essa oferta é em gratidão pelos benefícios que Ele tem me dado gratuitamente, eu mesma, mesmo tão indigna e não merecedora de tantos favores, nesses 14 anos tenho vivido as experiências e as graças de Deus na minha vida. Eu digo assim, eu me expressei errado. Eu digo, hoje, Vanessa, você hoje é uma psicóloga. A gente se conheceu sem você ser psicóloga. É verdade. Só jogando fogo nos retiros aí por esse mundão afora, né? Hoje você, mais do que isso,
acumula a função de pregadora, de mulher de Deus, de missionária, de mulher do lar, mas hoje você traz também com você um outro povo, um povo que não conhece muitas vezes a Vanessa pregadora, conhece a doutora Vanessa do consultório. Por que a gente falava de manhã sobre isso? Por que as pessoas estão desistindo tanto? Por que as pessoas estão voltando tanto atrás? Falava agora há pouco sentado com o Valmir na mesa, nós ouvimos uma música do Eugênio Jorge, é isso que faço mal a todas as coisas, e eu brincava, dava risada, falei, nossa, essa música é do tempo que a gente via um Morumbi abarrotado de gente. Hoje as pessoas estão desistindo, estão desanimando, tudo entristece, tudo esvazia. O especial de Natal ele vem de encontro a isso, para tentar trazer algo novo para as pessoas, uma outra expectativa, mostrar um Jesus diferente. Não, eu tiro muito por um padre que ele dizia, gozado isso, fazem de tudo no Natal, mas ninguém se preocupa de verdade com o aniversariante, qual é o sentido, o que está se vendendo para as pessoas. Aí vem a pergunta, poxa, são 14 anos que essa menina está na caminhada, o que segurou ela 14 anos na caminhada? Porque será que é fácil essa vida cristã? Para ela deve ser fácil, provavelmente deve ser mais fácil para ela, provavelmente ela não deve ter os problemas que a gente tem, afinal de contas ela está aqui hoje e ela não tinha nada para fazer na casa dela hoje para estar aqui. Ela veio para cá hoje e deixou a vida dela lá sem ter nada para fazer, essa é a verdade? Não, a verdade é que quando nós somos batizados e o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós assumimos uma identidade. Somos cristãos e a partir desse momento começa uma missão, né? E assumir uma missão pessoal é assumir também uma identidade com Cristo. E carregar a cruz, Fernando, não é fácil. Quando nós falamos de cristianismo, de evangelização, nós estamos falando de cruz, mas de uma cruz que se deu por um propósito, o propósito salvífico. E assim, quando eu preparava esse retiro pela manhã, no dia de hoje, Nascendo para a Vida, quando eu preparava a palavra, na temática até que me foi sugestionada, minha alma tem sede de Deus, muito eu refletia sobre essas questões, as quais você falou realmente. Por que as pessoas desistem? E por que as pessoas estão arrefecendo no meio do caminho? Porque muitas vezes as propostas iniciais vendidas foram somente de bonança, de alegria. E na verdade não é isso. Nós precisamos entender que houve alguém que nasceu por um propósito primário. Ele sim se fez tão pequeno para chegar até nós, e esse tempo revela exatamente isso. Que momento é esse que a Santa Igreja celebra e que nós também, como irmãos, reunimos-nos e celebramos? Que momento é esse? E aí eu encontrei uma explicação breve aqui em Salmos, no capítulo 41, diz assim: como a corça anseia pelas águas vivas, assim minha alma suspira por vós, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Quando nós pensamos em Natal, nós pensamos num Deus altíssimo, Criador de todas as coisas, que quis revelar essa face. Essa face se dá e se nós podemos tocá-la a partir da pessoa do seu Filho, Jesus. Com o nascimento de Jesus, a face de Deus é revelada à humanidade. Então, quando Jesus, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, se fez homem e habitou no nosso meio, Ele trouxe para nós uma aliança ininterrupta. Só que o que nós estamos vivendo, meu irmão, se não a contrariedade dos tempos? Nós estamos vivendo um tempo que o sociólogo polonês Bauman já citava. Um tempo de liquidez, um tempo da cultura, do descartável, do poder, do ser, né? Da competitividade, da transitoriedade, assim, do descartável mesmo. Se você não atende às minhas demandas, o meu querer, não sei se eu preciso de você, eu troco você. E na verdade, quando nós olhamos para a vida de Cristo, Ele que teve a sua missão focada do início ao fim de sua existência,
Ele mesmo em meio às rejeições, às adversidades, às contrariedades, soube permanecer. E por isso ele nasceu. E por isso esse retiro nasceu. E por isso nós estamos aqui. Porque nós precisamos nascer para a vida todos os dias. E nascer para a vida é olhar para a vida de Cristo. É olhar o Natal de um jeito diferente? Absolutamente diferente. Para além do consumismo, para além das festividades, claro, é importante e quão prazeroso é celebrar como irmãos e filhos e filhas, mas para além de tudo isso, é o tempo oportuno para trazermos a consciência, o sentido genuíno deste tempo, a manifestação do grande amor e poder de nosso Senhor. O amor de Deus revelado, nosso Deus humanado. Jesus nasce para mostrar para mim e para você, e para você que está em casa e que nos ouve nessa hora, que independente das adversidades, tudo podemos se cremos naquele que pôde transpor as adversidades. É bem verdade, Fernando, que nesse tempo muitas pessoas encontram-se sozinhas, sem ter alguém para se reunir na ceia de Natal. Ou pessoas que agora estão enlutadas, porque perderam entes queridos e encontram-se totalmente desestruturadas emocionalmente para celebrar uma data como esta, tão valiosa. Ou outras pessoas que possuem tudo, coisas, pessoas, mas estão vazias interiormente, pelas adversidades que o tempo presente também lhes oportunizou, mas a gente deve entender uma coisa, que mesmo em meio aos grandes sofrimentos, em tudo na nossa vida, há um propósito, há uma permissão e há um sentido. Se nós olharmos para a vida de Jesus, quando aquela menina Maria, naquela visitação, aceita a proposta revelada pelo arcanjo, ela diz, faça-se. E o arcanjo próprio mesmo, ele revela a ela, olha, para Deus nada é impossível. Parecia que tudo seria tão fácil. Mas é verdadeiro que desde o primeiro momento, desde a concepção do menino, as portas estavam fechadas. Não haviam lugares para acolhê-lo. Mas quem era o menino? O Filho de Deus. Parecia que seria tão simples e tão fácil e que aquela grandiosidade revelada, que a Deus não havia impossíveis, se fez talvez controversa. Mas a nossa humanidade tem uma certa limitação ao entendimento do sobrenatural. Porque aquilo que nós obtemos por dificuldades e perdas e dores, nosso Senhor tem por propósito. E por que eu te digo isso, meu irmão? Porque nós estamos passando um percurso aqui somente para nos aprimorarmos, para nos humanizarmos, para nós nos achegarmos a Ele no momento oportuno, compreendendo mais e mais quem Ele é. E nós precisamos, porque é no sofrimento, muitas vezes, que nós vemos a preciosidade da presença de Deus. Quantas vezes, Fernando, nós nos deparamos somente com o nosso Senhor como resposta de todas as coisas. Pela profissão que me é oportuna de ser psicóloga, e quantas pessoas que diante dos seus discursos nos trazem o grande vazio da existência, a perda do sentido. Para elas, tudo ficou cinza. E como reconquistar tudo isso? E como ter um olhar de novo com sentido? Nosso Senhor é tão cuidadoso em todos os detalhes, que desde a ciência, dos profissionais da área da saúde, Ele nos deixa os amigos, Ele nos deixa os medicamentos, Ele nos deixa a oração. É um Deus que cuida de todas as coisas. Talvez você esteja na sua casa e por muitas vezes, diante do vazio que você experimenta, você tantas vezes pode ter pensado em suicídio, que é uma realidade tão traumática na nossa sociedade atual. Quantos jovens nós escutamos que perderam, que entregaram-se por conta da dor, que se suicidaram, ou conhecidos, ou parentes, ou familiares, enfim.
Mas eu quero te dizer nessa tarde, na tarde desse domingo, na tarde desse domingo que a proposta é nascendo para a vida. Eu convido a você, em nome de Jesus, a aceitar essa oportunidade de nascer de novo. Porque foi através de um momento de rádio como este, na manhã de abril do ano de 2004, morta, espiritualmente morta, abatida, desfalecida no sofrimento, estava eu, uma jovem de 24 anos que havia saído de casa desde os 18 anos de idade, filha de pais divorciados, vivi uma miséria na minha vida familiar, porque nós éramos de família muito simples. Então, quando eu tive a oportunidade de viajar, de conhecer outros lugares, de viver um relacionamento amoroso, eu larguei toda a minha família, minha mãe, e fugi para viver essa realidade. Fui morar no bairro Nobre de São Paulo, num apartamento de luxo, como empregadas, com carro importado. E isso tudo não foi o suficiente para o preenchimento do meu interior. Parecia que me faltava algo e que ao adquirir tais coisas, meu coração se preencheria. Mas na verdade, só houve um vazio sobre vazio. E depois de 6 anos que eu saí da minha casa, eu estou sintetizando o testemunho, mas foi depois de 6 anos que eu saí da minha casa e já não tinha mais 18, e sim 24 anos, morando no interior de São Paulo. O padre Marcelo Rossi, através da rádio, disse que o Senhor interviria e mudaria a minha história. E eu acreditei. Por isso eu quero dizer a você nessa tarde, que isso que a tua alma anseia, isso que o seu coração espera, todo esse preenchimento, ele só se concretizará na pessoa de Jesus. Todo vazio, toda a realidade existencial que precisa ser alterada até por uma patologia, é através dos tratamentos, da decisão e também da oração que nós encontraremos o refrigério. E Fernando, qual é o sentido do Natal? Entender a profundidade desta festa é importante para cada um de nós, porque o Natal é o maior acontecimento da história da humanidade. O Natal é uma grande festa para aqueles que têm fé, claro, e acreditam em Deus e que Jesus é o nosso Redentor. E por que nós pensamos dessa forma? Porque Deus se fez homem, divino se uniu a uma humanidade para entender na sua carne os sofrimentos do homem. Não é o nosso Senhor alheio aos nossos sofrimentos, aos nossos anseios, às nossas angústias, aos nossos medos. É um grande mistério de amor. Eu vou fazer o seguinte, tá vendo o povo à sua volta, Vanessa? Sim. Esses olhinhos aí são de quem quer conversar, quem quer perguntar, quem quer falar alguma coisa. O que você acha? Você quer abrir um espaço para um debate? Sim, claro. Podemos. Quem é você quer ir? Que pergunta seria? O que você tem em mente? Na verdade, O que a gente poderia conversar? Isso aqui, imagina que é uma sala mesmo. E esse povo está aí, ansioso para conversar com você. E só de você falar um pouquinho, eu me lembro desse vir para Deus seu. Talvez você não se lembre quando você fez uma pregação para a gente, pouquíssimo tempo depois de você sair de tudo que tinha acontecido, como você disse, foi quando Deus me tirou de tudo aquilo e um belo dia Ele me trouxe para cá. Você pregou com a gente, você nem lembra. No primeiro retiro de mulheres que nós fizemos em 2000 e lá vai quebrado. Olha, verdadeiramente eu não me lembro. Sim, não lembro. Eu me lembro dos retiros que estive com vocês. Mas é verdadeiro que o Cronos, esse tempo, essa marca desses 365 dias que nós contamos como um ano, diante da graça de Deus, da mesma maneira que parece que foi ontem que eu larguei tudo aquilo, parece que eu nunca vivi tudo aquilo, parece que eu sempre estive unida a Deus.
É uma loucura isso. Foi um sonho? Não, é como se mesmo em meio a todo sofrimento e dor, hoje, a convicção que tenho no meu coração é que Ele em todo tempo esteve ali. Porque assim a palavra nos diz no Salmo 138. Ainda que estejamos na mais profunda intimidade, na amizade, na presença de Deus, ali Ele está. Mas a palavra também nos revela que podemos também estar nos abismos, ali no pecado, na dor, na morte, e Ele ali também está. E Ele revela isso no seu Evangelho, quando diz que deixa as 99 ovelhas para ir atrás daquela que se perdeu, que se desgarrou. E também como podemos refletir naquela mulher que chega na casa de Simão, o fariseu, e ela se coloca por detrás de Jesus e lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxuga-os com os seus cabelos e ali os beija. O que ela tinha para ofertar a Jesus? Nada. Apenas o seu pecado. E aquele homem, o dono da casa, logo como nós também muitas vezes nos posicionamos, julgando os nossos irmãos, o que ele fez, logo pensou, se esse homem soubesse quem é esta mulher, se ele soubesse quem ela é, não trataria dessa forma. Mas Jesus, que escuta até os pensamentos, lhe perguntou: acaso, se dois devedores devem a um credor, um 50 e o outro 100, e este lhe perdoa os 50 e os 100, quem amará mais? Quem amará mais? E logo ele refletiu e disse a quem mais perdoou. E é assim que a palavra nos convoca à reflexão nesse dia, nessa tarde, Fernando. O quanto você tem amado? Qual é a medida do seu amor? A medida do nosso amor é a medida, se correlaciona com a medida dos perdões, do perdão dos nossos pecados. Eu muito fui perdoada dos meus pecados. Não tinha como não amar tanto. Então, por isso que esse amor que me fez nova, ele me faz apagar o tempo do sofrimento, mas compreender que aquele tempo foi oportuno para que eu me humanizasse e entendesse o que cabe ao homem: querer o mundo inteiro e perder a própria vida, ou ter ao Senhor e ter todas as coisas. Esse é o tempo do Natal. Não é um tempo onde nós podemos comprar, comer, festejar somente. Mas prioritariamente é um tempo que Jesus nos permite uma revelação de um projeto divino, altíssimo, da manifestação da pessoa do seu Filho. O Senhor Deus permite a revelação da pessoa do seu Filho, Jesus. E é a partir disso que a pergunta que nós queremos abrir: o quanto você se sente amado pelo Senhor? Eu acho que isso... Se sente amado pelo Senhor. Porque muitas vezes, Fernando, o início de todo sofrimento é a falta da percepção do amor de Deus. Que quando nós perdemos, seja coisas ou pessoas, nós nos esquecemos de quem jamais nos deixará perder a amizade com Ele. Então, eu acho que essa é a pergunta, Fernando. O quanto você se sente amado pelo Senhor? O quanto eu me sinto amado pelo Senhor? Quanto você se sente amado pelo Senhor? Vão participar com a gente? Você que está em casa, vocês que estão aqui, essa pergunta é para vocês também. O quanto você se sente? O quanto? Quer responder, Rita, você? Vem cá. Corre aqui. Aproveita e acorda aí de Deus. Não é? Ele já está na lateral porque ele fica melhor ali, está mais alto para você. Aí mesmo, Edmilson, aí mesmo, porque aí ele não vai tremer porque tem um celular embaixo aí. Pode se aproximar e falar um pouquinho para a gente. Doutora Vanessa. Quando você falou, eu já olhei para a Renata: você já formulou a sua pergunta, né? Aquilo que você gostaria de perguntar agora. Ela falou assim para mim: eu não. Posso complementar? Eu não. Eu tenho medo de psicóloga, né?
E aí ela veio trazer para nós a pergunta do quanto nós nos sentimos amados pela presença do Senhor, né? Viver esse especial de Natal para mim é poder se sentir imensamente amada pelo Senhor. É o Senhor reconstruindo a minha história, reconstruindo a minha casa, reconstruindo o meu servir diante dele, né? Quantas vezes nós nos afastamos da presença do Senhor porque nós nos sentimos indignos dessa presença. A gente acha que esse amor ele não vai nos alcançar. Ele não é para mim, ele é para as pessoas que estão na minha volta. Ele não veio para a minha pessoa, ele veio para a pessoa dos meus amigos, né? E a pergunta ela vem mexer mesmo com o nosso coração, né? Se sentir amado pelo Senhor é se sentir cuidado. É olhar para trás, olhar para o seu dia a dia e ver o quanto o Senhor Jesus ele tem te alcançado. O quanto ele tem movimentado a sua vida, né? O que ele já fez até esse presente momento. Como o Fernando gosta de dizer, se acabasse hoje, eu poderia dizer, eu me sinto amada pelo Senhor. Eu fui cuidada pelo Senhor o tempo todo da minha vida. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de luta e de indecisão, eu consigo ouvir a voz do Senhor. Mesmo quando eu estou muito brava com Ele, eu quero virar as costas, eu quero bater o pé, porque eu bato o pé para o Senhor muitas vezes, mas quando eu me acalmo, eu consigo escutar a voz dele. Eu estou aqui. É amor. Foi pelo amor, né? Muitas vezes a dor e o sofrimento também, ela faz com que a gente enxergue o quanto o Senhor Jesus, ele tem nos amado. Nós sentimos algumas vezes que nós sozinhos nos bastamos. Eu posso fazer, eu posso conseguir, eu posso conquistar. E quando a gente para de verdade para pensar o que é o amor, né? E o que é o amor do Senhor, nós vemos, né? Que é só os cuidados dele mesmo para nos manter em pé em todas as situações. Do momento em que a gente sai da cama até o momento que nós vamos nos deitar. Nós percebemos que só as nossas forças, elas não seriam suficientes. E aí estar dentro de um especial de Natal, vir mexer, né, com o nosso coração, com as nossas estruturas, com aquilo que tantas vezes nós estamos acostumados, né? O Natal desse consumismo, o Natal do presente, o Natal da roupa nova, da casa pintada, né? E é uma organização que o Senhor ele quer fazer dentro de cada um de nós, né? Falávamos isso na sexta-feira aqui, né? O quanto nós estamos preparados para viver esse Natal do Senhor, né? O quanto eu quero ser amada de maneira diferente nesse especial de Natal que está se aproximando de cada um de nós. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Qual é o nome dela? Rita. Rita, é verdadeiro isso que você nos Vem cá, disse. Rita, olha para ela. É verdadeiro e nos cabe também a reflexão. Assim como nosso Senhor, Deus, Pai, quis, né, dar-nos o seu Filho, se nós olharmos para o mistério de toda a obra da criação que somos nós temos motivo suficiente para amá-los. Eu meditava esses dias na minha comunidade católica Anunciação, que meu irmão Anderson também se faz aqui presente. Nós meditávamos uma formação humana e que dizia do desenvolvimento embrionário na vida intrauterina. Existe uma lógica irracional do desenvolvimento humano, que não há outra coisa ali que não seja amor. Em poucos dias, uma fecundação, em 13 dias ela já se dividiu e se põe em nidação. E em poucos meses, em pouco menos de 2 meses, nós temos todo o feto desenvolvido, posto para o crescimento. É um tecer de Deus no homem. Então o Senhor nos tece por amor, para o amor. E nós vamos viver experimentando. A quem iríamos nós, Senhor? Então essa pergunta nós devemos responder quando nós estamos cansados, tristes, fatigados, porque a palavra nos diz: vinde a mim, vós que estáis cansados. Mas aonde iríamos, Senhor? Não temos para onde ir. Estamos aqui. Obrigado. Mais alguém, gente? Manifestem-se, gente. Manifestem-se. É um ano para mim conseguir trazer essa menina aqui, gente. E olha que o marido dela vai me xingar depois, porque se você vê a casa... Eu brinquei que a casa dela não está em obra. Eu brinquei que ela não tem nada em casa para fazer. Deus sabe. Deus sabe, né?
Boa tarde, Boa Vanessa. tarde, querida. Seu testemunho é lindo, de encher os olhos de olhar para você e ver o quanto Deus fez e faz, né? E a minha história não é diferente. À medida que eu fui perdoada, é o quanto eu amo. Então, para entender o quanto eu amo, só Ele sabe. Porque Ele sabe de onde Ele me tirou. Ele sabe o lodo que Ele me tirou. Ele sabe de onde eu vim. Então, eu sei o quanto eu amo. E o quanto Ele me ama para ter me tirado de lá. Então, a gente pensa, nossa, a Renata é chorona? Sou porque eu guardei muito, eu sofri muito, eu chorei muito, mas interno. E hoje eu choro, mas não é de tristeza, não é de ai, coitada. Não. É de alegria, de saber que Ele foi lá, naquele poço, Ele me tirou. Padre Marcelo tem história comigo também, se ele soubesse o quanto a vozinha que me ensinou a sintonizar foi lá naquele lodo lá e me tirou também. E esse amor que eu tenho agora, que é o vazio que a gente tentava procurar em alguém, em amores, em coisas, em pessoas. E eu falava, meu Deus, não é aqui, meu Deus, não é aqui. O que eu estou fazendo aqui? Aonde eu estou? Aí agora eu entendo. E eu falava assim, meu Deus, por que eu choro tanto? Por que eu sou tão emotiva, né? E o Fê já me respondeu isso, sem querer, né? Ele falou, quanto a pessoa que devia é grata, de 500 ou de 5? Aí eu entendi o porquê do meu choro, da minha adoração, do meu me jogar para cima do Senhor mesmo, sem medo, sem vamos agora, de madrugada vamos, vamos, tem que fazer, vamos, sem pensar duas vezes, porque Ele não pensou, Ele foi até o fim, não cessou forças para me buscar. Então eu não cesso, não dá para fazer, dou um jeito, arrumo, procuro, peço, não sei, mas eu vou dar um jeito. Então eu vou no máximo que eu posso, porque eu sei que perto do que Ele fez, do que Ele é, nada do que eu faço é suficiente. O sangue dele naquela cruz, aquela carne dele que não tinha aparência humana, eu acho que nada do que eu pensar em fazer por Ele paga o que Ele é para mim, né? Então é a gratidão. O Natal é reconhecer que aquele menino, que é Deus, que não precisava passar por nada disso, passou só porque ama. Ele nada mais, ele não tinha interesse, ele é Deus. Ele podia simplesmente falar, vem, e todo mundo ia, mas ele é Deus, ele se fez passar por tudo aquilo. E hoje é Deus, está lá, está aqui no meio da gente, e ele fez e faz. Então, por que não agradecer? Por que não se jogar, né? E reconhecer esse amor dele? E o meu medo da psicóloga, viu, Rita? Já foi curada, tá? Não é que eu tenho medo da psicóloga, porque psicologia é que mexe com a gente. Então a gente tem medo do que está aqui dentro, de conhecer o que está aqui. Então a psicologia é. E a pergunta que eu queria fazer é a pessoa que está na sua espiritualidade, que está na caminhada com o Senhor, que já reconheceu, que já... Qual é a hora dela decidir? Agora não é o espiritual, eu preciso de ajuda de um psicólogo. Porque tem essa confusão, né? Eu tenho muitas pessoas que me procuram, que conversam comigo, que não sabem diferenciar. Qual é a hora da patologia, não sabem diferenciar o espiritual do psicólogo. Saber qual é a hora. Não, peraí, isso não é só espiritual, eu preciso de ajuda psicológica. Está errado isso comigo. Eu queria que você respondesse para a gente. A psicologia, ela é uma ciência recente. E quando nós pensamos em psicologia, nós vamos pensar também que nós enfrentamos por muito tempo algumas crenças de que psicólogo era coisa de louco. E isso é uma frase pronta do senso comum. A verdade é que a psicologia, ela é uma ciência que vai entender
o homem no seu funcionamento psíquico, né? E sobre a antropologia de Viktor Emil Frankl, que é o prisma da logoterapia, o homem é um ser bio, psíquico, noético, espiritual. Então, nós não nos reduzimos a um psicologismo, a um adoecimento, mas o homem também é um ser noético, um ser espiritual. E nós, quando vamos a um psicólogo, ou nós podemos ir por uma realidade, um desejo de autoconhecimento, porque ali, diante das questões, das partilhas, nós podemos nos conhecer, ou nós podemos chegar a um psicólogo, como você mencionou, por conta de um adoecimento. E como diferenciar? Nós temos inúmeras patologias, né? As ansiedades, as depressões, os transtornos de personalidade, todas outras que seria aqui impossível descrever. Mas a sintomatologia, quando uma pessoa está adoecida, ela está disfuncional, ela já traz danos à vida diária. Por exemplo, uma pessoa que está ansiosa, que está temerosa, o medo, ele passa a ser ilógico, já não é um medo real, objetivo, concreto, mas é um medo ilógico. Aí isso apresenta na vida humana ali sofrimento, então tira ela da possibilidade de ter uma qualidade de vida. A depressão, uma disfunção química que acontece aonde os funcionamentos neurais, eles mudam, eles se alteram. Então a pessoa vai se entristecendo e comumente é importante que os familiares percebam a mudança nessa pessoa, porque essa pessoa é tendenciosa a negar esse sofrimento, mas vai acontecendo um isolamento social, uma tristeza. É preciso, pelos critérios, né, do DSM, nós temos um período, isso não é assim, eu senti tristeza uma semana, estou sentindo tristeza por um período, uma apatia, uma indiferença, uma desesperança. A pessoa pode ter tudo, estar com tudo muito bom na vida, a família, a realidade financeira, mas ainda está presente um olhar desesperançoso ante a vida, não tem motivação. Há uma sintomatologia gigantesca, mas assim, sucintamente, como identificar? É quando as realidades passam a tornar que o ser humano tem uma vida disfuncional, ele já não consegue ter as rotinas da vida diária, já a insônia pode aparecer, taquicardia, sudorese, o medo exacerbado. Nós temos os transtornos de pânico, né? Alguns sacerdotes tiveram a oportunidade de trazer ao conhecimento do povo quando referiram os seus próprios adoecimentos, quando o padre Fábio de Mello revela, né, que por conta de uma síndrome do pânico ele se escondia embaixo da cama. Aqui, o que é isso que leva esse ser humano ao escondimento? Um sofrimento psíquico, uma realidade lógica, nesse caso, de um sofrimento exacerbado. Quantas pessoas não conseguem entrar no elevador e ai, que bobeira, entra, para com isso. Não, uma fobia específica, medo de chuva, medos de animais, medos de cortes, medos de contaminação. Rituais, muitas vezes eu vou sair de casa, preciso verificar. Quantas fechei a porta, eu estou saindo no portão, volto de novo para verificar. E aí eu estou indo, volto de novo porque eu não tenho segurança naquilo que eu verifiquei, que são os transtornos obsessivos compulsivos, e fora tantos outros nomes de doenças que trazem sofrimento. Respondendo a sua pergunta, mas Vanessa, quando é a hora? A hora é quando você percebe que esse sofrimento já não consegue ser mudado. Eu vou rezar e vou ficar bem. Não, você reza e reza e reza e não fica bem porque você está adoecido e precisa de uma ajuda profissional. E isso, diante de um profissional ético, com todo o respeito que tem pela vida humana, ele olha para a pessoa diante da sua dificuldade e enfaticamente ele pode auxiliar. Isso é muito oportuno. Nós não precisamos ter medo de psicólogos, tampouco psiquiatras. E sobretudo, entender que tudo isso é deixado pelo próprio Senhor
para que nós tenhamos uma vida com qualidade, uma vida bem e abundância, como Ele assim nos prometeu. Obrigado! Quem é o próximo? Sem vergonha, meninas. Vamos, gente. Coragem, coragem. Não? Vamos tentar contribuir um pouquinho. Boa tarde, né? Obrigada. Obrigado. Opa! Liga o trem aqui, moço. E aí? Pronto? Agora foi. Respondendo a vossa pergunta, qual seria a medida, tamanho do amor de Deus por mim, pela minha vida? Se fosse eu capaz de calcular, eu simplesmente calcularia o universo somado ao tamanho de Deus. Porque quando nós vamos ao início de tudo, Ele criou tudo isso para nós. Primeiro Ele fez todo o universo, firmou os firmamentos, botou o sol, lua, a vegetação, e depois colocou o homem para que vivesse por tudo isso. Então Ele fez tudo isso por amor. Sobre a minha vida, Ele permitiu que eu, ainda sem pensamento algum, como um espermatozoide saindo do genital do meu pai até o genital da minha mãe, alcançando o óvulo, num sucesso, numa corrida ali onde tinham trilhões correndo junto, incansavelmente, com apenas um foco: chegar no objetivo, chegar naquela linha de chegada e tornar-se uma vida. Quando a gente vai, adentra esse óvulo e começa essa gestação, aí começam os pensamentos, né? Naquele tempo não tinha tanto que eu nasci, não tinha tanto pré-natal, então não sabia se era menino, se era menina. Na família disse que meu enxoval foi todo rosa, porque minha mãe achava que era menino. Mas isso não me feriu, graças a Deus. Eu acho, né? E quando isso aconteceu, quando ele estava na barriga, já foi definido um nome, o Senhor já escolheu um nome e colocou na mente da minha mãe e na mente do meu pai. Onde eu pude perceber mais o amor de Deus, não conseguiria medi-lo, mas aos 4 anos de idade, o meu pai partiu por uma cirrose. A memória que eu tenho do meu pai é uma única memória, que era de um senhor chegando em casa totalmente embriagado, vomitando pedaços de sangue. Aos 11 anos, minha mãe foi-se embora com câncer. E eu pude perceber, através de todo o acompanhamento desse tratamento, ainda criança, como Deus é maravilhoso. Por que maravilhoso se meu pai e minha mãe já se foram? Porque Ele permitiu a minha vida, e isso me basta. E Ele nos deixou o mandamento, que é o 4º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que tenha vidas longas na terra. Então é isso. Apesar de não ter um convívio com meu pai, não ter um convívio longo de vida com minha mãe, eu preciso honrá-los. E em honrar o pai e a mãe, eu tento representar o amor de Deus. Eu tento viver esse amor de Deus. Então eu tento, com todos os meus defeitos, com todos os meus erros, viver o amor. De um tamanho do universo, que eu acho que seria a medida do amor de Deus pela minha vida, pelas oportunidades, por todos os caminhos que Ele permite que a gente passe, né? E eu tenho comigo que
tudo tem o seu lado bom, por mais que seja ruim. Eu tenho que perceber que através do veneno da cobra eu posso criar um antídoto. Então nem sempre algo que para a nossa humanidade seja ruim, vai ser de todo ruim. Nós precisamos ter essa percepção de extrair o que é bom disso, para que a gente possa viver no amor de Deus e reconhecer a grandiosidade desse amor. Eu acho que é essa a minha partida. Qual é o seu nome, querido? Edivaldo. Edivaldo. Somente uma criança imbuída da sua pureza, assim como você disse que perdeu a mãe aos 11 e o pai aos 4, mas somente uma criança imbuída de pureza pode compreender a revelação de Deus na sua plenitude. Porque esse discurso que você nos faz, eu acredito que muito sofrimento você teve que transpor ao longo da vida, diante das ausências. Mas essa esperança, ela é fruto do próprio amor manifesto de Deus desde o início de todas as coisas. Mas, sobretudo, porque você entendeu, assim como aquela menina pura e virgem que disse sim à vontade do Pai. Você disse sim à vontade de Deus, mesmo ante as perdas. E você, lhe foi revelado, e isso talvez a nossa consciência não tenha clareza, mas é revelado ao ser, e é inerente ao ser, a confiança nesse Deus Altíssimo. E quando tudo aqui vai passar, e aonde estão os seus pais? Em que lugar? Somente um coração que descansa em Deus tem a convicção de que eles estão em um lugar onde um dia haverá encontro. E nesse encontro, por esse encontro, vale a pena ser de Deus. Vale a pena ser fiel, mesmo nas dores, não murmurando, mas anunciando. E sendo aquilo, porque assim me ensinou meu marido, e eu muito aprendo com ele, é muito mais feliz quem dá do que quem recebe. Você muito pouco recebeu dos seus pais, não é verdade? Muito pouco tempo. Mas o valor que foi semeado é para a vida toda. O valor, o amor. Para a logoterapia, o amor, ele faz com que os nossos entes queridos permaneçam vivos. Porque nós o perdemos de vista, mas o amor nos torna vivo em nós. E eternamente nós vamos lembrar das vivências com alegria. E que testemunho lindo! Você me evangeliza dizendo isso. E a nós que estamos aqui. Porque muitas vezes nós reclamamos por tão pouco. E por tão poucas perdas. Você sim teve perdas. Mas eu costumo dizer que esses que perdem aquilo que é prioritário na vida são os mais insistidos por Deus. Porque Ele cuida dos pequenos, dos fragilizados, dos seus filhos. E é assim que eu me senti quando meu pai me abandonou. E eu imagino, não há proporção nas medidas, porque você não foi abandonado por uma escolha livre de um ser, mas eles partiram de onde vieram. Deus te abençoe, meu querido. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Vanessa, tem mais uma pessoa. Quem? Eu? Vamos. Tem mais duas. Mais duas. Sobre a sua pergunta, né, que você perguntou o quanto que a gente se sente amado por Deus. E eu vou contar uma coisa para vocês, que muitas vezes eu já passei por situações que eu me revoltei, que eu fiquei brava com Deus, e eu me perguntava, nossa, será que o Senhor me ama mesmo? E várias vezes eu nunca expus isso, mas dentro de mim eu já me perguntei. E bravo, me sentindo sozinha. Sabe quando você não sente que Deus está perto? E aí logo em seguida passava aquela fase, era como se aquilo fosse uma prova, como se eu tivesse que passar por aquilo para depois sentir o melhor que ainda estava por vir. E
Isso mais de uma vez. E aí quando passava por tudo aquilo, e eu persistia, mesmo não sentindo. E aí Deus vinha e me dava resposta, sempre. E aí eu sinto que Deus, Ele me ama tanto, que diante de todas essas situações que já me aconteceram, é um amor a ponto de me envergonhar, por ter pensado, será que Deus me ama? É um amor tão grande a ponto de constranger, sabe? Diante de tantas falhas, diante de tantas coisas que a gente como ser humano pensa e faz. Então eu sinto que Deus, Ele me ama tanto, mas tanto, que é um amor que constrange a gente. É isso. Que linda. Obrigada pela partilha, é exatamente isso. Quantas são as vezes, isso, escutando o seu relato, me faz memória de Pedro, né? Pedro que tanto foi amado, mas e que no momento das suas fragilidades humanas negou ao Senhor. Ele mesmo que havia dito, Senhor, jamais te negarei. Mas essa compreensão da humanidade é importante para nós, porque nós somos pessoas que temos limites. Quando nós falamos de pessoas, nós temos limites, nós temos faltas, nós temos uma história que traz marcas. É claro, esses condicionantes, essas marcas, as quais nos feriram, nos frustraram, nos machucaram, elas não nos determinam, nós somos para além delas. Mas essas realidades, sejam sociais, sejam familiares, sejam as fatalidades que acontecem, elas nos marcam, mas não determinam quem seremos. E Pedro, naquele momento que trai o Senhor, ele encontra com a sua pequenez, né? E é bom a gente saber mesmo que por nós mesmos nós não faríamos boas escolhas, faríamos? Não. Por nós mesmos nós desistiríamos, não é verdade? Por nós mesmos nós negamos o Senhor, o ressuscitado, várias vezes por dia. Mas é a graça de Deus que basta em nós. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos anseia por nós, e por isso que a nossa alma tem tanta sede de Deus, porque Ele nos amou primeiro. Então nós temos sede desse amor que não passa, desse amor perene, desse eterno Natal que se dá todos os dias na vida daquele que eleva os olhos e fala, vem Senhor, vem com a força do alto, vem com o poder do Espírito. E Jesus nasce em nós. E quando nós permitamos que Ele nasça em nós, nós nascemos também com os nossos irmãos. Amém. Gente, eu vou fazer tem mais uma pergunta, né, Vanessa? Depois eu vou tocar uma música e já volto com ela para ela. Eu queria que meu irmão Anderson viesse falar algo. Ele é um homem muito espiritual. Ele é um grande irmão de caminhada. E eu estou pondo ele numa fria, eu sei. Mas eu quero que brevemente, irmão, você fale sobre esse amor de Deus. Porque ele é um homem de Deus. Obrigado. Boa tarde, irmãos. Estou um pouquinho meio ruim, né? Da garganta. Mas dizer deste amor de Deus, né, o quanto Ele nos ama, como a irmã está mensurando, os irmãos aqui com seus testemunhos, é você se sentir totalmente confortável na presença do Senhor nos momentos mais difíceis da vida, nas grandes perdas, nos momentos onde algumas situações nós achamos que não tem saída, quando realmente nós temos que nos desfazer, nos esvaziarmos de nós mesmos e colocarmos totalmente a confiança no Senhor diante de realidades que a gente não consegue com a nossa humanidade alterar. É cuidar daquilo que nos convém, mas esperar no Senhor para que Ele realize os milagres que a gente